Muito bem, estamos começando ao vivo o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e no começo eu gosto sempre de dizer o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, mas boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para quem é de madrugada. Sabe por quê? Porque o nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil. E além disso, nós estamos no ar também no YouTube. E no YouTube, vamos combinar, não é? Você pode estar no Japão nos assistindo, você pode estar na Jamaica, você pode estar na América Latina, em qualquer lugar deste mundo. Então, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? O BH Todo Dia está começando e hoje um programa também especial. Nós fizemos já 2 programas com 2 governadores, personagens políticos importantes de Belo Horizonte, que foram de Belo Horizonte para o Brasil. Não é? Conversamos com ex-governadores, a Antônia Anastasia e também com outro ex-governador, Eduardo Azeredo. E hoje nós temos aqui ele que foi secretário municipal de finanças, foi vice-prefeito, foi prefeito, foi governador e também ministro. Então a gente tem um papo interessante. Mas eu vou te apresentá-lo daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro! Roda a vinheta. Muito bem, estamos começando o nosso BH Todo Dia e no início eu sempre chamo ali para a gente se conhecer um pouco melhor para o meu Instagram. Vamos lá, Elias.Sunshine. É isso mesmo, é Sunshine. O sol nasce para todos e todas. Sunshine para você. Mas eu queria também destacar as redes sociais do nosso canal Viver Brasil. É um canal novo, com uma nova proposta, e aí eu destacaria 2 redes. Primeiro, o Instagram do canal Viver Brasil. Nesse Instagram você pode acompanhar fotos, imagens em movimento, você tem as novidades do canal e você tem também uma coisa que todo mundo gosta, os bastidores de televisão. Quem é que não tem curiosidade de saber como funciona uma televisão? E aí você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Combinado? Além do Instagram, eu te chamo também para o nosso Twitter, que é o @viver_Brasil. E no Twitter a gente tem sempre uma pergunta na semana. A enquete é essa, as férias estão chegando. E aí, você vai viajar? E aí, dá uma olhada no bolso, vai ser possível? Sim ou não? Responde pra gente, vai lá no @viver_Brasil. Eu também aproveito para cumprimentar todas as cidades que nos assistem pela NET Claro, canal 9 ou 527 HD. Desde o dia 10 de janeiro deste ano, nós estamos no ar ao vivo na NET. E aí, é claro, Belo Horizonte, muito obrigado pela audiência, mas também eu mando um alô especial para simpática e charmosa Sabará, tem também Nova Lima, que é aqui pertinho de Belo Horizonte, depois 2 cidades importantes da região metropolitana, Betim e Contagem, meu beijo e abraço. Daí eu pego o caminho para o Rio de Janeiro e vamos parar em Juiz de Fora. Obrigado pela audiência. Tem também Patinga, no Vale do Aço. Temos também uma cidade importante que é Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. E você que está aí em Uberaba e Uberlândia, eu não me esqueci de você não. Um beijo, um abraço para o Triângulo Mineiro, tão importante para o agronegócio não só de Minas, mas de todo o Brasil, tá? E você que está acompanhando pelo YouTube, pode entrar no chat, mandar o seu recado e dizer de onde você nos assiste, qual cidade, qual planeta, que lugar você está, tá bom? O BH Todo Dia é uma revista, e uma revista que traz cultura, traz comportamento, traz negócios e tudo isso. E também nesse momento que vivemos, o nosso canal Viver Brasil sempre faz reflexões sobre a questão política também. E são personagens importantes que nós recebemos aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber, agradecer a presença dele em nome da direção do canal e em nome dos nossos telespectadores e internautas. Estou falando com Fernando Pimentel. Pimentel, obrigado pela presença, viu? Eu que te agradeço, Elias, a alegria de ter o seu convite aí para estar no BH Todo Dia, no canal Viver Brasil. Uma iniciativa importante para Belo Horizonte, para Minas Gerais. Eu acho que sempre esses espaços democráticos de debate, de reflexão, de troca de ideias, são muito importantes. E o jornalismo que você já é veterano no jornalismo. Estamos na luta aí, Nós nos conhecemos há muitos anos atrás. Muito legal. E você sempre no rádio, ou agora na TV, mas sempre com um trabalho muito bonito, muito respeitado. Então, alegria para mim estar aqui com você e com os nossos telespectadores aí. Legal demais. Pimentel, vamos começar um pouco com um cafezinho do mineiro. Sim. Eu quero saber a sua relação com o BH. Você nasceu em Belo Horizonte, vem do interior, vem de fora, origem da família, vamos falar um pouco disso. Olha, eu sou de BH, nascido e criado aqui, de pais que não eram daqui, então eu sou talvez de uma das primeiras gerações de gente nascida aqui. Meu pai era da Zona da Mata, de uma cidade pequena, próximo de Juiz de Fora, Rio Novo, e a minha mãe de Sete Lagoas, que é aqui pertinho. Sim.
E eu e meus irmãos e irmãs daqui de Belo Horizonte. Eles vieram para Belo Horizonte, seus pais? Eles vieram para cá. O meu pai veio com 9 anos de idade, no início da década de 30 do século passado. O meu avô era fazendeiro de café na Zona da Mata e quebrou, como todo cafeicultor na época quebrou com a crise de 29, né? Então perderam tudo, e então veio, o meu avô ficou doente, não veio só a minha avó paterna com o meu pai, seu pai e 5 irmãos, irmãs, eram todas irmãs, tinha um irmão mais novo. Mulher corajosa, hein? Veio com os filhos. Corajosa, veio sem nada e tiveram uma vida de dificuldades no início. Meu pai começou a trabalhar com 10 anos de idade e depois cresceu, se tornou comerciante, teve uma vida bem sucedida como empresário. A minha mãe veio de Sete Lagoas para estudar em Belo Horizonte, estudou aqui em colégio interno e quando se casou, ela casou muito jovem, ela e meu pai se casaram jovens e nunca mais saíram daqui. Então eu nasci aqui, nasci num bairro popular na época, né, que era o Carlos Prates. Era hoje, casa? Vocês moravam em casa? Era uma casa, Hoje é um bairro mais comercial do que residencial. Mas quando eu nasci era um bairro essencialmente residencial. Estudei em escola pública, estudei um pouco em escola particular, no início, nos primeiros anos do curso primário, uma escola famosa de Belo Horizonte, que era a Escola 12 de Dezembro. Fui contemporâneo de muita gente importante aí na cidade. Mas depois a minha mãe me tirou da escola, ela era professora primária, minha mãe, da rede estadual. Isso. Então ela me tirou dessa escola, que era uma escola particular, e me colocou num grupo escolar. No Barro Preto, o grupo escolar Caetano Azeredo, que é ali na rua Guajajara, né? No Barro Preto. Pertinho do antigo campo do Cruzeiro, né? Do estádio do Barro Preto. Um dos motivos pelos quais eu me tornei cruzeirense. Né? Imagina, você devia estar escapada, né? Eu terminava a aula e eu voltava a pé do Barro Preto. Você imagina, né? Tantos anos atrás. Naquele tempo não tinha nenhum problema você andar pela cidade. Então eu tinha 9, 10 anos de idade, saía do grupo e vinha a pé até o Carlos Prates, que era longe, 3 quilômetros de caminhada. Caminhada boa. Mas do lado tinha o campo do Cruzeiro, então a gente parava, assistia um treino. Que legal. Eu brinco e digo que eu tive o privilégio de assistir o primeiro treino do Tostão no Cruzeiro. Não acredito, Pimentel. Eu assisti. Lá pelos idos de 64, por aí, né? Certamente 63 ou 64. Eu me lembro direitinho, a gente ia muito, né? A meninada ia muito. E aí nós chegamos lá no campo e alguém comentou, tem um menino novo aí, veio do América. Veio do América, isso. E era o Tostão. Então eu tive esse privilégio. E ele era bom de bola mesmo. Então, que legal. Então esse é um detalhe, né? Tá. Aí, depois você foi fazer o científico. Fui estudar no ginásio, no Colégio Estadual de Minas Gerais. Estudei todo o ginásio lá e o científico só até o primeiro ano, porque aí já começa a década de 60, 68, né? Isso. E aí a minha militância política. Eu comecei muito jovem, eu tinha 17 anos de idade quando comecei a militar, os movimentos estudantis de 68. Logo em seguida, os grupos dos quais eu participava, nós todos fomos surpreendidos pelo ato institucional número 5, AI-5, em dezembro de 68, e caímos na clandestinidade, tivemos que sair para não sermos presos. Eu saí de Belo Horizonte, portanto, em 69, fiquei fora um ano, militando clandestinamente. Você tinha 18, 19 anos? Eu tinha 18 anos quando eu saí. Vida, hein? E aí, daqui eu fui para o Rio, depois para o Rio Grande do Sul, na resistência à ditadura, fui preso no Rio Grande do Sul, fiquei 3 anos e meio preso. Lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre? Preso político. Não, lá eu fiquei um ano. Um ano. E depois eu voltei, eu vim para Belo Horizonte, para Juiz de Fora, onde era o presídio político da época, né? O presídio de Linhares, e fiquei 2 anos e meio aqui em Juiz de Fora. Ao todo, 3 anos e meio de prisão. Saí, fui reconstituir minha vida, porque eu sequer tinha terminado o curso secundário, né? Isso, você saiu antes. Aí eu fui fazer supletivo, depois fiz vestibular na PUC. Espera só um pouquinho, eu queria voltar no Estadual Central. Pois não. Que eu imagino assim, o que era o Estadual Central naquele momento, né? E que pessoas que estavam ali. A efervescência política é muito forte, não é? Vibrante, né? Vibrante. O Estadual Central era um celeiro de professores muito bons,
alunos muito mobilizados, né? Eu fui contemporâneo, por exemplo, do meu xará, do Fernando Brant, no Colégio Estadual. Mesmo, olha. Muita gente. Atores famosos hoje, do Grassi, que é seu amigo, né? Antônio Grassi. Do Zé Maier também foi meu contemporâneo. Fabuloso, isso a Tilda Bara foi minha contemporânea. Do Galpão? Mesmo, a Tilda Bara? Ela já era daquele jeitão dela? Bom, menos um pouco, sempre, né? Um pouco menos, mas sempre ousada, né? A Tilda era uma figura maravilhosa, ainda é até hoje, querida amiga, né? Enfim, muita gente importante, do Pedro Paulo Cava foi meu colega. Enfim, uma geração inteira aí de gente que hoje está em diversas áreas da cultura mineira e da política também. E eu tive o privilégio de conviver com esse pessoal todo e com grandes professores, né? Bom, mas 68 foi um marco na história política do Brasil, porque a grande mobilização estudantil e operária também, greves operárias contra a ditadura, e no final do ano a edição do Ato Institucional número 5, que bloqueou toda a liberdade política do país, né? Instituiu a censura à imprensa. Aí são detalhes que certamente você sabe, todo mundo está nos vendo sabe, está nos livros de história. Isso empurrou aquela geração inteira para a luta clandestina, porque não tinha como se organizar, era tudo proibido, tudo coibido, não havia mais direitos civis, foi abolido o habeas corpus, só para se ter uma ideia da gravidade que foi o ato número 5, né? Então nós fomos para a luta clandestina, na qual eu fiquei 1 ano, depois fui preso, e aí os 3 anos e meio de prisão. Durante a prisão, você tinha direito a escrever cartas, se comunicava com a família, como é que foi isso, hein, Pimentel? Eu tenho curiosidade de saber disso. Assim. Não, tinha, claro, no início não, na primeira semana, nos primeiros 10 dias, não. Mas depois, sim, eu recebi a visita da minha família, muito preocupada, porque eles tinham ficado 1 ano sem ter notícias minhas. Eu era militante clandestino, né? E não só você, vários jovens, milhares de jovens, né? Muitos, uma parcela importante da juventude brasileira, né? Bom, mas aí sim, tive visitas e escrevia cartas. As cartas eram censuradas, mas a gente conseguia escrever e eu lia muito. No começo não, porque eu fiquei um bom tempo numa prisão militar, num quartel, e ali era uma solitária. Solitária? Eu fiquei 9 meses mais ou menos em cela isolada. Era uma prisão bem pesada, bem difícil. Com luz elétrica só, tudo fechado. Sol, e saía só uma vez por mês, mais ou menos, para ir às audiências do processo na auditoria militar, porque os processos eram julgados na justiça militar. Bom, mas depois eu vim para o presídio aqui de Juiz de Fora, e era uma penitenciária com regras normais. Então tínhamos visitas semanais. Convivia com outros presos também. Tínhamos acesso a livros, podíamos ler, escrever e tal. Enfim, não é uma experiência que eu recomendo para ninguém. Claro que mas não. Eu aprendi muito, assim, foi uma experiência de vida, eu diria, rica do ponto de vista do aprendizado. Claro, né? De tudo se tira um proveito. Da convivência, Mas eu não recomendo. Eu acho que superamos aquele momento, graças a Deus, reconquistamos a democracia no Brasil e não queremos, e digo isso com a experiência de quem viveu aquele tempo sombrio, né? Ninguém quer de volta nada nem parecido não faz sentido. Com o regime autoritário, com o cerceamento às liberdades de organização, de expressão, de imprensa, que é importantíssimo. Enfim, a garantia dos direitos civis que nós todos temos que respeitar e ter, né? Enfim, Pimentel, essa é a história parcial da minha juventude. Ótimo, legal. Deixa eu aproveitar, nós temos umas fotos aqui, eu queria compartilhar com você e compartilhar com o telespectadora, para a gente contar um pouco da história. Vamos lá, maestro, coloca pra gente algumas fotos. Essa foto aqui, ó. Onde é que você achou isso? Arquivo pessoal, olha lá. Isso é no colégio estadual, deve ser quando eu matriculei. Não é? Esse uniforme, né? Uniforme de colégio, de grupo. No início do ginásio, né? Eu devia ter uns 12 anos, 13 anos. 12 anos, deve ser. Isso. Nessa época já torcendo pro Cruzeiro, né? Sim. Cruzeirense. Algum esporte você praticava, Pimentel? Jogava bola, mas eu não era muito bom de bola, não. Não, mas tudo bem. Aí já foi posterior. Aí já deve ter sido a época que eu saí de casa. Eu era estudante aí, eu devia ter, fazendo 18 anos, provavelmente, 17 para 18. E nessa época começou o movimento, né? Exatamente. E aí eu você foi participava das passeatas, das assembleias estudantis e da luta depois da resistência à ditadura. Aí é o meu julgamento lá em Juiz de Fora. Aí tem que ampliar um pouquinho para ver. Quem é que estava ali? Eu tô ali de óculos, né? Isso, de camisa preta. Isso. E temos do meu lado Rousseff tem um companheiro, o Giba,
que é um companheiro lá de Uberaba, e do outro lado, logo na ponta, a Dilma Rousseff, que foi minha companheira de militância na época de estudantil. Nessa organização, depois que foi objeto do processo, ela foi julgada junto comigo em Juiz de Fora. Ela foi colega sua no Estadual Central? Não. A Dilma já era universitária nessa época. Eu sim. sou um pouco mais novo que ela. Ela não gosta muito que fale isso, não. E aí você conheceu ela na luta? Conheci nas assembleias, no movimento estudantil. Fomos companheiros de aventuras, digamos assim, né? Naquele momento. E esse é o julgamento do processo de Juiz de Fora. Eu tive outros julgamentos em Porto Alegre e tal. Mas esse foi um daqui de... E por incrível que pareça, eu fui absolvido nesse processo. É mesmo? Aí os atos dos quais eu estava sendo acusado praticamente era só movimento estudantil. Eu era menor de idade na época, né? Na época dos fatos, eu tinha 17 anos, e acabei absolvido. Mas foi esse processo que me levou a sair de Belo Horizonte, porque nele eu tive prisão preventiva decretada. Eu falei, não vou ser preso. Isso. Na época a prisão significava tortura, e, enfim, você sabe a história. Isso. E eu saí por causa disso. E ao fim e ao cabo, 2 ou 3 anos depois, quando foi o julgamento, eu estava preso ainda. Eu fui absolvido. Ótimo. Enfim. Muito bom. Vamos na redemocratização. Aquele ano ali importante. De 79 para 80, tem uma abertura. Isso, E temos a fundação do Partido dos Trabalhadores. E eu queria que você contasse como é que você foi convidado para participar dessa agremiação. Veja, eu saí da prisão, fui, como eu estava dizendo, fiz o supletivo. Depois, logo em seguida, no mesmo ano, fiz o vestibular para economia na PUC. Me formei. Economia, Pimentel? Eu sempre gostei da história econômica, da teoria econômica. Eu sempre me fascinei muito com essa questão, assim, da... Sua família é de comerciantes, né? Belo Horizonte Couros. Belo Horizonte Couros era do Avenida Paraná, número 100. Esse jingle é maravilhoso. Tinha um jingle, né, famoso na época. É do seu pai? É do meu pai. Eu trabalhei lá durante... Você trabalhou no comércio, no balcão ali? Trabalhei. Naquele tempo... Quando eu era menino, nas férias a gente ia para a loja e trabalhava junto com o pai, né? As férias de filho de comerciante, eu também fazia isso. Você fazia isso? Sim, meu pai tinha um comércio também. Eu achava fantástico aquilo, achava ótimo. Depois, nesse intervalo da prisão, quando eu voltei, eu trabalhei lá, cheguei a ser diretor da Belo Horizonte Couros um tempo. Mas aí eu, formado em economia, fiz concurso para professor da Universidade Federal. Fui aprovado e fiz uma carreira de professor, me aposentei na UFMG dando aulas no Departamento de Economia da FACE, né, da Faculdade de Ciências Econômicas. Que é um lugar muito importante, né? Muito. Ali nasceram vários planos econômicos, vários economistas do Brasil inteiro, né? Sim. Convivi com pessoas de altíssimo gabarito intelectual, até hoje, meus amigos e tal. Bem, isso, nós estamos então falando, eu comecei a dar aulas lá em 78, se não me engano, quando eu entrei para a faculdade. Muito jovem. Muito jovem ainda. E aí, logo em seguida, eu estava mencionando a fundação do PT. Isso. Eu nunca perdi o contato com a política, estrito senso, né? Eu sempre tive companheiros que estavam envolvidos na organização política, no sindicato dos economistas, né? Verdade. Você fez mestrado em ciência política? Eu fiz mestrado em ciência política nessa época. No sangue também. E aí, em 79 para 80, nós fundamos o PT. Sou fundado em São Paulo e aqui em Minas Gerais eu fiz parte da primeira, digamos assim, da primeira leva de petistas, né? Que alguns estão conosco até hoje, Nilmar Miranda. Marília Campos já estava nessa época? Marília, depois um pouco. A Marília é mais nova, ela vai ficar feliz de eu dizer isso. E é verdade, ela é bem mais nova. Patrus é da primeira leva lá, 79. Virgílio Guimarães. Virgílio, queridos, 2 amigos muito queridos, Virgílio, Patrus, Nilmar, a nossa querida, que já faleceu, Sandra Starling, foi a nossa primeira candidata a governadora de estado, né, pelo PT. Pois é, foi em 1982, né? Isso. Eliseu Rezende, Tancredo Neves. E Sandra Starling. Starling. Perdemos, mas foi uma bela campanha. Muito legal. Como é que foi esse início do PT? O PT é um partido que tem uma questão política ligado tanto ao metalúrgico, né, aos trabalhadores, mas tem também os intelectuais. Como é que ele foi? Era basicamente isso que você falou. Era um grupo de professores universitários, jornalistas, gente mais ligada à academia, à intelectualidade,
com sindicalistas e com militantes de base da Igreja Católica também, bem né? lembrado. Das comunidades eclesiais de base, né? Alguns sacerdotes. Então, esse amálgama, esse grupo de pessoas é que se juntou e isso se deu no Brasil inteiro. São Paulo foi a mesma coisa, Rio, no Nordeste e aqui em Minas também. Fundamos o PT. Foi uma luta para erguer, porque a lei hoje é um pouco mais, quer dizer, é difícil, mas não é tão difícil como era naquele momento. Sim. Ali era ditadura ainda, né? Isso, exatamente. 79, 80. Então você exigia uma série de procedimentos burocráticos, assinatura, fundar diretórios em N municípios do estado. Então teve um trabalho grande de viajar para buscar, enfim, colaboradores, amigos, né? Gente que ingressasse no partido. Né? Absolutamente sem recurso. Tudo para dar errado, né, Pimentel? Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Deu certo, né? E ao fim e ao cabo se tornou o maior partido do Brasil, né? Então, Betinho estava nesse Betinho momento? Duarte, querido amigo, estava também nesse início. No início. E o outro Betinho, o irmão do Enfio. Isso, o irmão do Enfio também. Também. Né? Contagem era forte, né, nessa questão do trabalhador? Forte por causa do sindicato dos metalúrgicos de Contagem, né? Que tinham companheiros importantes que estavam conosco na fundação do partido. Enfim, foi um tempo, digamos assim, heróico, né? Muito bom, legal muito demais. Bom. Tem boas lembranças, memórias e amizades que eu mantenho até hoje, que perduram, né? Para todo sempre, quero crer. Segura aí, Pimentel. Pois não. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta, né, já contando aí com outros detalhes, entrando um pouco na carreira política aqui do nosso convidado de hoje, Fernando Pimentel, tá bom? Intervalo, nossos comerciais, por favor, maestro.